Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho do nosso Spanitree, o nosso famoso, né, Spanitree que resolve o nosso problema de camada 2, aí, o nosso loop eterno de camada 2. E a ideia é falar um pouquinho dele no Cisco, tá? Um pouquinho de informação e depois algumas configurações. Bom, para quem já conhece, é sempre bom relembrar. Para quem não conhece, aproveite um pouquinho de informação adicional. Bom, aquele famoso loop que a gente tem de camada 2, né, que é enviar MAC em broadcast aqui, não ter um loop eterno, né, a gente tem 3 switches ligados entre eles ali, formam um loop eterno de MAC. O Spanitree resolve isso designando, né, interrompendo a comunicação entre algumas portas. E como é que ele faz isso? Primeira coisa que o Spanitree faz é eleger um root, né? A gente chama de root bridge, né? O carinha que vai mandar no topo. Baseado nisso, ele cria uma topologia de árvores onde ele vai classificar as portas em 3 tipos. A gente tem a porta designada, a porta root e a porta alternativa, ou chama de backup, que vai ser a que vai estar desligada, tá? A porta root é a porta com menor caminho para o root server, né? O nosso root aqui, tá? A porta designada é uma outra porta designada e que está encaminhando, tem forwarding, né? Ela está encaminhando o pacote. E a nossa porta alternativa, a nossa porta de backup, ela fica desativada, não a porta em si, tá? Mas não é encaminhado pacotes ali, quadros, né? Nessa porta, justamente para evitar o loop. Vamos dar um exemplo. Quando a gente tem definido o nosso S1 aqui, o nosso switch 1 como root, toda porta do root server é designada. Então essas portinhas aqui vão receber uma class de designed routing, tá? Port designed. Eu já confundi os negócios. E no switch 3 e no switch 2, como eles não são roots, eles vão ter uma porta como root. Por quê? Porque é entre a porta 0 e a porta 1. Qual é a porta que chega no root server? Esse cara aqui. Então essa porta recebe o Rzinho de root, tá? E essa também aqui vai receber de root. Agora complicou, Rodrigo. E essas duas portas aqui, como ele calcula quem é designada e quem é alternativa, né? Enfim, ele faz um cálculo baseado na velocidade da porta, né? Mas se acontecer de tudo empatar, tem uma tabelinha de cálculo, enfim, não vamos entrar nesses méritos, tá? Ele vai escolher o menor root bridge, né? Quando eu ativo o Spanitree no Cisco ou no HAL, enfim, qualquer vendor, ele vai ativar esse root bridge, vai ter um ID lá, baseado no MAC, baseado na sua num cálculo, tanto pessoal, probleminhas técnicos aqui. Bom, ele vai calcular o menor bridge, ele vai calcular quem é a alternativa e quem é a nossa designada. Ou seja, ele vai definir esse cara como designate route e esse cara como backup, né? Então essa porta aqui vai ficar desativada. Esse cara consegue enviar quadros para cá, esse cara não consegue devolver, tá? Acabando assim com o nosso loop. Vamos configurar? Então vamos configurar esses switches. Vamos ver aqui no nosso switch 1, se eu der um show Spanitree, eu vou estar ele desativado. Vamos ativar esse cara. Primeiro vamos ativar as portas aqui. Opa, esqueci de dar um configure. Vamos ativar nossas portas. Vou dar um exit aqui e vamos habilitar o nosso Spanitree na VLAN 1, Enter, e vou dar um Spanitree e vou botar um mode, né? Que ele vai ser um MSTP, tá? O Spanitree tem algumas nuances aí, tem alguns protocolos que foram criados, que é o Rapid PVST ou PVST, enfim, um Rapid Spanitree, para aumentar a velocidade de convergência dessas portas, né? Porque se eu derrubo uma porta, essa árvore vai ser recalculada e vai alterar o caminho. Isso dá um probleminha, dá algumas quedinhas. E para acelerar esse processo foram criados esses outros modos, tá bom? Mas a gente vai ativar o MST aqui e tá tudo certo. Vamos dar um exit, show Spanitree, prontinho, temos aqui. Vamos ativar nos outros também, tá? No nosso switch 2, se eu falar nas interfaces aqui, vou colar aqui que é mais rápido, né? Vamos ativar. E nós vamos ativar aqui também, configuration, aqui,
E nós vamos ativar aqui. Certo? Certo. Só que é o seguinte, eu não quero depender dele criar uma prioridade, né? Que a prioridade, show Spanitree, se eu botar aqui, ó, ele tem uma prioridade igual, default, né? Padrão aqui, eu tenho definido. Show Spanitree. Só que eu não quero depender para ele escolher o root. Como é que eu faço para eu escolher o meu switch root? Para não entrar outro switch na minha rede e ele do nada virar root e refazer todo o meu cálculo de Spanitree. Eu vou definir uma prioridade, tá bom? Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é vocês definirem uma prioridade default, tá? No seu Spanitree menor, né? Então é o Spanitree VLAN, eu dou uma prioridade nele. Opa, VLAN 1, priority. E eu escolher aqui que vai ser o default do meu root. Quem vai ser o meu root? Vai ser o 4096, tá? O restante dos switches, eu posso botar uma priority alta. Por quê? Na prioridade do Spanitree, quem é menor tem mais chance de se tornar o root. Então, o menor vai se tornar o root, o nosso bridge root aí, tá? Nosso switch root. Então, vamos para a configuração aqui desse cara aqui, na VLAN 1, priority 32768. Foi o que eu defini no exemplo. E a gente vai colar no 3 também. Prontinho. Como ele já estava como root, vocês não vai ter mudança aqui na nossa topologia. Mas só para a gente entender um pouquinho. Tá? O MSTP vai estar rodando. E aqui eu tenho meu root ID, né, minha priority 3271, porque ele não foi restartado ainda, e o meu bridge ID também aqui, e aqui eu tenho meu endereço MAC, aqui tem algumas informações, né? E aqui eu posso ver, como ele é root, ele tem as portas designada, 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 designada. Mesma coisa que eu falei antes, como ele é root, ele tem as portas designadas. No switch 2, aqui, se eu der um do show Spanitree, não vai pegar, exit show Spanitree, aqui, eu consigo ver que no switch 2 eu tenho uma porta 0 que é root e a 1 é designada, tá? Então com quem ficou a nossa porta backup? Ficou com o switch 3 mesmo, né? Ficou igualzinho o desenho, não tinha planejado isso. A porta 0 ficou root e a nossa porta 1 ficou como alternativa, tá? Então ele ficou exatamente nesse desenho que eu mostrei aqui. Aqui eu tenho uma porta designada, designada, uma porta root, uma porta root, uma porta designada e aqui eu tenho uma porta, a porta alternativa, né? Ou backup. Tanto faz, mas essa porta aqui vai estar desativada. Se ocorrer de eleger outro root, outro switch root, esse cálculo aqui vai ser refeito. Tá certo?